se o seu e-commerce fosse uma comédia romântica? Quê? Não, eu não enlouqueci ainda. Olá, e-commercers e futuras e-commercers do meu coração. Não, eu não enlouqueci, pelo menos não ainda. Nesse vídeo eu vou usar a estrutura de uma comédia romântica para mostrar os erros e os acertos de uma loja virtual, de um e-commerce. E você aí achando que eu estava ficando doida, o que tem a ver e-commerce com comédia romântica? Tem tudo a ver. O que melhor do que uma comédia romântica para mostrar didaticamente como se apaixonar? Agora fez todo sentido. Normalmente, a primeira coisa que se tem numa comédia romântica é a apresentação breve dos dois personagens, que é aquele momento em que você vai ver a característica de um e de outro e entender no final como que eles ficam perfeitos juntos. Como que eles se completam, o que um acrescenta na vida do outro, muda na vida do outro, o quanto eles têm em comum, como que essas duas personalidades vão se encaixar, vão casar. E aí você pensa na sua loja como um mocinho e no cliente como uma mocinha. Por que dessa forma? Porque normalmente nas comédias românticas o mocinho precisa desempenhar um pouco mais de esforço para conquistar a mocinha. E aí pensando na sua loja, resumidamente, esse é o momento que você precisa mostrar as suas qualidades, as suas características, os diferenciais, o que tem de tão interessante nesse mocinho, nessa loja, para que o cliente se interesse, se apaixone por você. Aliás, falando aqui em diferencial e complementar em brecha para pedir para você se inscrever aqui no canal, se você aí ainda não é inscrito, inscrita nesse canal, já vai lá embaixo no botão vermelho abaixo desse vídeo escrito inscreva-se e se inscreve nesse canal. Aproveita e ativa o sininho do lado para o YouTube te avisar sempre que eu colocar dicas novas sobre vendas online. E aí chega um dos momentos mais importantes do filme, que é o encontro. O primeiro encontro é essencial e ele vai dar o tom de todo o resto da história. Ele vai ditar, de certa forma, tudo o que acontece dali pra frente entre os personagens. Então, ele é muito importante. Esse primeiro encontro é muito importante. E para sua loja também. E aí, apesar de ter, assim, um tom de encontro casual, algo, o destino levou os dois personagens a se encontrarem ali, se você for parar para olhar nas comédias românticas, normalmente um desses três fatores aqui vai levar os dois personagens ao mesmo lugar. Necessidade, desejos ou interesses e, especialmente nas comédias românticas, aqueles amigos que querem desencalhar o amigo ou a amiga e resolvem promover encontros. Calma, eu sei que tá parecendo aleatório, mas vai fazer um sentido. E aqui, quando colocamos em termos de loja online, chegamos na questão de tráfego. O que leva o seu cliente até você? Uma coisa é certa, se o mocinho e a mocinha ficarem dentro de casa, parados, o filme não acontece. Eles não vão se encontrar, não vai ter comédia romântica para assistir, certo? Não vai ter história. Então, algo leva esse mocinho e essa mocinha àquele ponto de encontro. Na sua loja, o que leva a sua mocinha, o que leva o seu cliente até você? Você sabe de onde ele está vindo, o que ele está procurando em você? Se você não sabe, é bom descobrir e eu vou dar aqui um suporte. Algumas coisas que são importantes, né, para construir esse relacionamento. Primeira coisa, ter um bom conteúdo. E um bom conteúdo normalmente é compartilhado. Aí os amigos que querem desencalhar o personagem, o mocinho, falando, olha, esse mocinho é interessante, quer ver? Numa comédia romântica, o melhor amigo ou a melhor amiga não vai indicar qualquer um, né, um pro outro. Não, eles vão escolher alguém que tenha um conteúdo interessante. Então, as pessoas vão compartilhar conteúdos interessantes com as outras pessoas e, eventualmente, esse conteúdo interessante vai chegar até a mocinha, o cliente. Só que não basta ter um conteúdo interessante e não mostrar. É importante que você mostre esse conteúdo. E como que você faz isso? Tanto na comédia romântica quanto na sua loja? Usando as palavras certas. Afinal de contas, usar palavras certas de acordo com o público, né? Ou para quem você está falando, a mocinha com quem você está falando, é essencial.
Nos filmes seria aquela primeira conversa, né? Ele não vai conversar com ela como ele conversa com um amigo meio bobo, que sempre tem um amigo meio bobo, né, nesses filmes. Na sua loja você também precisa escolher as palavras certas para comunicar com o seu público, para colocar tanto nas descrições, quanto nas tags, quanto nos links. E aí, no mundo do marketing digital, chamamos essas palavras certas de palavras-chave. Mais pra frente eu vou fazer vídeo sobre isso, por enquanto vamos continuar com a nossa comédia romântica da jornada da compra online. Quando você usa essas palavras certas, sem interferências de terceiros, sem aquele, do caso da comédia romântica, sem aquele ponto eletrônico no ouvido, aquele amigo que te diz o que dizer, quando você faz isso de forma natural e na sua loja online seria com uma boa descrição, um bom hiperlink, boas tags, pesquisa, né, de quais palavras usar. Isso seria uma forma orgânica, você não gasta dinheiro, você não gasta recursos para conseguir a atenção do seu público. Agora, em casos de encontros mediados, como nos filmes, que tem aquelas agências de encontro, aqueles dates americanos, sabe? Que tem aquelas mesas e as pessoas vão conversando umas com as outras com o propósito de criar um relacionamento. Ou ainda quando tem aquela coisa de aposta. Aí, nesses casos, eu vou usar esses exemplos como casos de tráfego pago. Porque você está usando interferência financeira, interferências de recursos, pelo menos, para segmentar o seu público e bombardear e atingir o seu público com aquela informação sobre você. E aí na loja online, normalmente esse tráfego pago é feito com Google AdWords, com post patrocinado no Instagram e no Facebook, ferramentas de publicidade das próprias plataformas de marketplace, entre outros conteúdos pagos que você faz para gerar tráfego, para gerar visitas na sua loja. Em uma comédia romântica é muito importante que esse primeiro encontro gere um amor à primeira vista. E na sua loja, como que você faz isso? Com boas fotos, descrições de qualidade, simplicidade no acesso da informação. E aí você que é especialista em comédia romântica deve estar pensando assim, mas em comédia romântica normalmente tem um tom enigmático, tem uma personalidade forte que faz com que um brigue com o outro. Fato. Mas normalmente, se você pensar bem, ao que essa personalidade, essa falta de transparência, essa falta de demonstrar os próprios sentimentos, essas máscaras levam na comédia romântica? Ao ponto baixo da comédia romântica, ao ponto onde eles se separam, onde tudo dá errado, acontece algum imprevisto, alguém arma alguma coisa, eles não estão felizes com o relacionamento e eles se separam. E isso normalmente por conta da falta de transparência. E isso nos leva ao próximo ponto, que é o momento que dá errado. E o momento que dá errado também é muito importante. Por quê? Na comédia romântica, quando dá errado, eles fazem o quê? Desistem? Não! Eles olham a situação, eles percebem a caca que deu e consertam. Mas por que eles conseguem consertar? Porque primeiro, eles estão dispostos a olhar o que aconteceu, analisar a situação e tomar uma ação corretiva. Ou seja, eles esclarecem a situação entendendo o que aconteceu, o que nos leva a um ponto essencial de qualquer negócio: análise de resultados. E é importantíssimo que você faça uma análise de resultados, não só de resultados numéricos, não só de resultados quantitativos, mas também qualitativos. É preciso entender o seu cliente, é preciso escutar o que ele tem a te dizer, para que você consiga entender a situação e tomar ação corretiva, se for o caso. E assim seguimos para o próximo ponto, que é o ponto de virada. É aquela coisa de procedimento de teste. Você erra, percebe rápido e conserta mais rápido ainda. E como que normalmente em uma comédia romântica eles consertam essa quebra no relacionamento? Com transparência, expondo o coração deles, o quanto eles sentem muito por toda aquela situação e propondo uma medida corretiva, propondo uma mudança, colocando para fora o que a partir daquele momento ele vai fazer de diferente, porque a mocinha é importante para ele. O grande momento do ponto de virada é o momento em que o mocinho mostra para a mocinha o quanto ela é importante para ele. E na sua loja você precisa fazer a mesma coisa. Se você errou, falhou, deixou a desejar com um cliente,
É importante que você mostre para esse cliente que você está tomando ação corretiva e mostre que ele é importante para você. E se você consegue passar por tudo isso, uma boa apresentação, o encontro, o amor à primeira vista, a superação do momento ruim que gera o ponto de virada, você chega no Felizes para Sempre, que é o momento em que no filme de comédia romântica normalmente as pessoas se casam ou elas assumem um compromisso sério, um compromisso de fidelidade. E por que esse compromisso sério acontece? Por que rola essa fidelidade? Porque eles foram capazes de fazer essas manutenções no relacionamento. Com o seu cliente, a mesma coisa, você precisa ter uma boa manutenção no seu relacionamento com o cliente. Se você conseguir manter esse bom relacionamento com o seu cliente, você gera a fidelização dele com a sua loja. E isso é o seu Felizes para sempre, ou pelo menos para sempre enquanto dure. E é isso, se você gostou do conteúdo, deixa seu like aqui nesse vídeo para eu saber se você curtiu esse conteúdo um tanto diferente sobre e-commerce ou se você prefere aquela coisa mais tradicional, enfim. Deixa seu like, se quiser deixa o comentário aqui também nesse vídeo que é sempre muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.